O caso do Alexandre Corrêa chegou, e da Ana Hickman, chegou a alguma conclusão já? Cara, vai fazer... Você vai se arrastar? Vai fazer, é tudo mentira, cara. Sabe, é tudo mentira. Ela tudo armado também. Ela entregou, mas tá tudo armado. Ela começou a armar isso aí em 2022. Eu tenho prova. Ela comprou uma empresa em 2022. Essa empresa ficou escondida em imóveis em São Paulo, no nome dela, no nome de outra pessoa, e hospedada em imóveis dela, até 15 dias antes da tal da briga. Que teve aqui. Depois ela começa a passar todos os recebíveis. Cara, é uma história horrorosa. Ela entregou mais de 2.000 documentos para a polícia até agora. Você acha que o DEIC, o Departamento de Crime Financeiro do DEIC, já não teria achado algum desvio? Sabe? Ela não dá nada para ele. Eu nunca vi, eu falei isso outro dia, eu nunca vi na minha vida de repórter policial, nem político, sabe? Nem governador, nada, uma pessoa intimidar tanto a autoridade como as autoridades são intimidadas no caso dele. Parece que as pessoas têm medo. Por que você acredita? Porque, não faço a menor ideia. Não faço tem poder político por trás? Não tem poder político nenhum, sei lá. Tem alguma coisa a ver com a igreja? Que Edir igreja? Macedo? Não, tem nada. Ela vai se mandar embora agora, segundo Daniel Castro. A igreja não quer mais saber dela. Não, ninguém acredita nela mais na igreja. Ela queimou a Record, né? Acusou o cara de um monte de coisa, desviou 25 milhões, depois desviou 41 milhões, depois foi 18, depois era 200, depois era 947, sabe? Tudo mentira, não provou nada. E assim, nesse caso a imprensa está mais vergonhosa ainda, porque assim, todo mundo está publicando mentira voluntariamente, as pessoas sabem que é mentira. Semana passada mesmo, a Regina Volpato está sendo cotada para substituir a Hickman na Record. No meio da tarde, o Léo Dias solta uma coisa que já tinha saído em dezembro. Exclusivo, áudio em que o Alexandre diz que vai ser condenado publicamente. Ele já tinha falado isso em dezembro. Aliás, não foi condenado, ele quase foi linchado em Perdizes. Então, toda vez que eu dou uma história, Ana entregou um documento falsificado. No dia seguinte, Léo diz, exclusivo, Alexandre desviou 41 milhões. E depois disso nunca se prova. Mas o Léo Dias é amiguinho dela? Qual que é a... eu não posso nem falar, né? Porque é engraçado, ele mudou radicalmente de lado. No começo ele estava até dando algumas coisas. Aí do dia para a noite, vai saber, né? Por quê? Léo Dias, Sônia Abrão, Nelson Rubens, Leão Lobo. Qual desse aí é um fofoqueiro que é imparcial? O Léo Dias, não, nenhum. O Léo, nenhum. Não, o Nelson Rubens não é fofoqueiro. O Nelson Rubens não apura nada. Nem Leão Lobo. Esses caras não apuram nada. Você acha que pega o telefone para fazer alguma coisa? O Léo Dias é o maior repórter de mídia do Brasil. Ponto. Absolutamente, o cara é uma potência. Ele tá para o Brasil como o TMZ tá para os Estados Unidos. Guardadas devidas proporções. Mas é absurdo como esse cara sabe das coisas antes da hora. Não, porque ele se tornou um paradigma, ele é um brand, como os publicitários gostam de fazer. Então, qualquer pessoa que tiver uma puta história que ela quer divulgar, Cíntia Chagas divulgou para alguém, é Léo Dias. Fulana quer anunciar a separação, vai com... é Léo Dias. Não vai vir falar com o Feltrin, né? Agora, por exemplo, se é um assunto sério, né, uma coisa que precisa de investigação, a pessoa vai vir com certeza falar comigo. Né? Agora, se é uma coisa, uma fofoca que vai dar milhões de cliques, é com ele. E isso é uma coisa que você tem que dar a mão, né? Porque o cara conseguiu... Tem méritos, né? Puta merda, se tem mérito. O cara o cara é uma marca, né? Tanto que diz que a marca dele vale 30 milhões de reais. A marca Léo Dias vale um... Bizarro. Agora, esses outros que você falou aí, né? Você acha que Sônia Abrão apura alguma coisa? Mas ela é... Não dá ibope, ninguém assiste aquilo. Ela fica torcendo 2 vezes por ano para ter Fazenda e BBB para dar 2 pontos. Hoje, essa semana aqui, deu 1,5 ponto. É irrelevante. Aquele grupo que trabalha com ela é irrelevante. Agora, por que a cultura... Mas é notícia toda hora no UOL, tá? Ela fala qualquer coisa... Vai pro UOL. Vai pro UOL. Agora, porque não, eu ia falar que até no Brasil, né, essa cultura de fofoca e tal, mas não é só no Brasil, Nossa, né? Espanha é muito pior. Nos Estados Unidos, você falou do TMZ. Espanha, não, o TMZ não é fofoca, viu? O TMZ, por exemplo, qualquer pessoa que morrer em Los Angeles, qualquer famoso, o TMZ vai dar em primeiro lugar. Porque eles fizeram um acordo lá com aquilo que seria
a Defesa Civil ou o SAMU, e lá eles compram, eles pagam por notícia. Então, eles fizeram São os abutres, né? Tem um filme, né, com o Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Mas eles pagam por isso. Mas eu sei que eles têm um acordo lá, tanto que Whitney Houston, Michael Jackson, todo mundo que morreu, acho que o Scott Weiland, não, Scott estava do Stone Temple Pilots, não, esse estava em turnê. Sempre eles dão primeiro, sempre. Então eles dão fofoca, mas tem muita notícia de celebridade. É que hoje em dia se fala de celebridade, fala é fofoca, não é, sabe? É vida privada, mas necessariamente não é fofoca, são pessoas que tem interesse do público, né, no geral. Tem, da vida pessoal, mas morreu Michael Jackson, isso é notícia internacional, Sim. né? Por exemplo, esse caso da Cíntia Chagas aqui. É fofoca? Mas quem expôs tudo foi ela. Mas vamos lá. Conta o caso da Cíntia Chagas, então. Separação. Furo do Léo Dias. Furo do Léo Dias, em que ela foi violentada, agredida. Qual que é? Então, qual que é a não verdade aí nessa história? Olha, será que as pessoas sabem tudo? Ela é uma professora, né, a professora mais bem-sucedida da história do Brasil. Amada e odiada na internet. Amada e odiada, admirada, eu sempre segui, desde que eu conheci, né, eu adoro português, eu adoro a língua, eu acho ela um personagem debochado. Ela assumiu um personagem, né? Ela é também uma pessoa pedante, dá para saber, mas assim, é um personagem, eu aprendo com ela até hoje, né? Tem coisas que ela fala lá que eu tenho 33 anos de jornalismo, eu não sabia. Eu não ligo pro personagem também. E aí ela casou, eu nem sabia que ela tinha casado, fiquei sabendo eu nem sabia que ela namorava com um deputado estadual, Lucas Bove, do PL, são conservadores, ele é super bolsonarista. Ela também, vota no Bolsonaro, os dois odeiam Lula, etc. E aí casaram recentemente, já estavam juntos desde abril de 2022, casaram em maio e acabaram de separar, agora em agosto, depois de junho, julho, agosto, 3 meses. E aí, agora em outubro, setembro, ela acusa ele de agressão. E o Léo Dias publica e realmente tem mensagens que ela fala para ele, para o marido. Eles têm uma relação BDSM, né? Bondage, sadomasoquista, com domination, né? Bondage, domination, sadomasoquista. Dá para perceber que eles têm, dá para perceber que é consensual. Só que minha opinião, eu não sou. Aparentemente ela é dominante. Não, ela gosta de ser dominada. Ela gosta. Aparentemente. Mas dá a impressão, eu não sou psiquiatra, que ele nunca teve isso. É a primeira vez e ele simplesmente se lambuzou. Ele não soube se controlar. Dá para perceber, e ela fala, pelo menos em 2 ocasiões, em 2022, né? E a gente entra naquela história do não é não, né? E ele fala, vou parar, chega, mas daí dá para ver, eu consegui todo o processo, todas as mensagens, dá para perceber, ele é extremamente ciumento, só que no processo que eu tenho é o dela, então não tem as mensagens dela para ele, entende? Tem algumas só, mas dá para perceber que ele é terrivelmente possessivo, ciumento, inclusive no dia que eles brigam, eu consegui o vídeo, né? Ele liga 29 vezes para ela, ela não atende. E ele expulsa ela da casa dele, enfim. Mas daí também tem outro vídeo que ela fala que ele é o melhor homem do mundo, e depois que tem esse tipo do dia que ela fala para, eles ainda casam. Então é um negócio, sabe? Mas foi ela que expôs isso, né? Tudo. E aí envolve também o ciúme que ela tinha de uma outra vereadora, que é a Zoe Martínez, porque ela, pelo menos ele diz, né, o Lucas, que a Cíntia morria de ciúme da Zoe e não queria que ele falasse com ela, ele nunca soube por quê, e assim que eles separam, o Lucas entra na campanha da Zoe, inclusive financiando. E ela ganhou, né? Ganhou, e no dia seguinte que ele entra, aí que ela vai fazer a acusação de agressão contra ele. E usando esses prints de 2022, que era antes do casamento. Mas ele realmente dá para perceber que é uma relação
assim que eu comecei a ler, porque eles começam a namorar dia 16 de abril de 2022. Os primeiros 3 meses você já vê que são duas pessoas, que é um relacionamento disfuncional, sabe? Você fala, não é possível que as pessoas se unam, sabe? Já um chamando o outro de idiota, sabe? De vai tomar, não, sabe? Tipo, Você fala, cara, sem respeito total. Tipo, isso aí não vai durar, né? Não, Fato, cara, né? não, eu falo assim, é para isso que as pessoas se unem, cara. Eu fico pensando, né? Para isso, cara. Isso... Mas eu fico curioso, como que isso chega até você? Como você fala? Eu não, chegou no Léo Dias. Chegou no Léo Dias, você pega e fala, peraí, Eu vou atrás. Deixa eu entender isso. Com quem que eu vou falar? Então onde eu vou buscar? Mas daí é o trabalho de ir atrás. Por exemplo, cada caso é um caso. Você então, vai por exemplo, buscar fontes distintas. O caso Melling, o repórter da Piauí fala que teve acesso aos autos. Hoje eu sei que é mentira porque não tinham os autos ainda. O que ele teve acesso é a petição que a advogada fez. Porque basicamente a matéria da Piauí contra o Melling, depois eu vou descobrir, é a petição que ela entrega contra o Melling no Ministério Público. Eu demorei 1 ano e meio, eu sou obcecado, né? Completamente obcecado. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir os autos do processo. Eu fui 3 vezes para o Rio e eu falei assim, eu vou conseguir esses autos. Eu vou conseguir, eu trabalhei no Rio, eu conheço muita gente, Polícia Federal, Tribunal de Justiça do Rio. Isso você tem que conseguir. Eu não posso entrar no Tribunal de Justiça do Rio e roubar. Sim. Isso é crime. Mas eu posso chegar e espalhar para alguém e falar, olha, eu estou interessado num determinado documento, né? E se alguém pegar e chegar na minha mão, eu não quero saber. Esse é o meu trabalho de jornalista. Mas demorou, eu fui obcecado e fiquei 1 ano e meio até conseguir. Porque quando eu pego os autos, eu descubro que o Melling não podia passar. Os advogados dele também não, né? E eu fico, inclusive, puto, pode falar. Lógico. Fiquei puto com o advogado do Márcio Melling aqui em São Paulo, o Dr. Juca, porque quando a Dani Calabresa começa a acusá-lo, não tinha nenhuma proibição de distribuir mensagem. Ele poderia ter mostrado, ele já tinha falado com o Cabrini que ele tinha mensagens, ele mostra para o Cabrini, que desmentiam a Calabresa, porque a Calabresa ele me assediava, ele fazia isso comigo, ele fazia aquilo, e as mensagens já mostravam que ela dava toda a brecha para ele e que ela também tinha intimidade com ele. Sim. Que tinha elogiado o pênis dele, que falava da berinjela, que o pênis dele era grande, etc. E eu falei para o doutor Juca, eu falei assim, me passa essas mensagens. Até fiz um acordo com ele, não tinha nenhuma proibição. Falei, eu vou no escritório, assino um documento, o senhor me passa essas mensagens, e aí é comigo, eu faço. E ele, sabe, enrolou, e na semana seguinte ela entrou com a proibição, ele não podia mais passar. E eu fiquei, sabe, furioso, até me mandei umas mensagens meio mal educadas. Tá vendo? Eu falei, podia ajudar seu cliente, né? Sim. Mas é o jeito dele. Levar na barra de alguma forma. Cara, se eu tivesse essas mensagens, eu não tinha eu tinha soltado as mensagens 1 ano antes. Entendi? Eu falei assim, ele não vai me soltar, daí eu tive que... Teria uma outra onda favorável, né? Sabe que no fundo foi ótimo isso? Por quê? Porque eu não sabia nada da história, eu não sabia da namorada dele que tinha levado o pé na bunda, eu não sabia da amante dele que tinha engravidado, eu não sabia que a Maria Clara Gueiros era a madrasta da amante, que a amante tinha mentido para Maria Clara Gueiros que ele tinha assediado. É uma longa história, porque a amante dele é irmã do Gregório do Vivier. Foram amantes 7 anos. E ela ia na casa do Márcio Melling direto, com o carro dela, escondidinho. Todo mundo da Globo sabia que eles tinham um caso. Entre 2011 e 2015, o Melling era casado e ela era solteira. Entre 2015 e 2017, ele era solteiro e ela era casada. Só que um dia quebra o carro dela e ela vai para a casa do Melling de Uber. Só que ela esquece que as notificações do Uber iam para o e-mail do marido. E o marido começa a ver que toda hora está em tal rua, tal rua, tal rua, tal rua, e descobre. E ela, para se isentar, fala, não, é que ele me assedia. Nossa. E ela dá essa desculpa. E a madrasta dela é a Maria Clara Gueiros. E a Maria Clara Gueiros acredita realmente e manda ela denunciar. E ela fala, não precisa denunciar, eu troco de núcleo. Então, eu não saberia de nada disso. Então, se eu tivesse soltado, sabe? Então, no fundo, eu até agradeço. Seria precipitado, né? Não, eu tenho muito mais informação, porque daí eu fui conhecendo as histórias, fui descobrindo que todas contavam
a mesma coisa. A história é sempre assim. Ai, porque ele me pegou na escada e me imprensou na parede. Como elas não têm, e assim, não tem vídeo, não tem áudio, não tem uma mensagem. Então, no fundo, né, depois eu até agradeço o Dr. Juca, porque assim, eu tenho hoje muito mais base, talvez esse caso eu não soubesse, não saberia nada dele. Eu teria a mensagem, ia mostrar a intimidade deles, né? Por exemplo, essa Verônica Delbon tem uma mensagem que ela manda no dia seguinte que eles transam, e ela fala: "Ih, amor, você gostou de ontem, né? Você viu o que eu fiz? Eu gosto de me masturbar na sua cara." E essa mulher que vai falar depois que ele teve um relacionamento abusivo com ela. Então eu não saberia nada disso, né? De como que era o relacionamento. Agora, você acha que de alguma forma o movimento woke, o movimento da lacração, nesse momento, dessas histórias que, pô, não para ouvir os dois lados, ele influencia de alguma forma em lacrar o homem, na maioria das vezes? Tipo, o cara é sempre o acusado? O acusado é sempre o errado da história, sem dar margem para ele? Não, eu acho que a gente tem, pode negar, sim, violência contra a mulher, a gente tem que sempre, parece meio óbvio, né? Tem que falar sempre que existe. Lógico. Só que hoje tem, evidentemente, tá claro, eu estou fazendo levantamento em delegacia por delegacia de São Paulo, espero que até o ano que vem eu consiga dar essa matéria, porque esse número ninguém quer divulgar, que é a quantidade de falsa acusação e como virou, para muitas mulheres sem caráter, o uso da Maria da Penha como uma forma de ganhar dinheiro e roubar patrimônio dos outros. Tem homem agressor? Tem mulher sem caráter? Muita. Então, definitivamente tem essa história hoje. Mulher quer acabar com a vida de um cara, ela quer se vingar do cara, ela foi traída, eu estou vendo muito caso assim, ela quer simplesmente acabar com ele. Só que isso está começando a chegar no judiciário, acontecer com juízes. Então, aquela mulher que sabe que, por exemplo, o marido, o desembargador, o juiz tem uma treta ali, uma grana, e ela quer a parte dela e fala: então eu vou acabar com a tua vida. E isso está acontecendo direto, não é uma vez. E aí, o que está acontecendo é que quando você mostra uma farsa, vem todo mundo para cima de você, vem esse movimento feminista, supremacista, querer calar você. Então eu falo assim, o grande erro desse movimento e do Instituto Maria da Penha é não combater a falsa acusação. No momento que você vai lá dar a mão, a Ana Hickman vai na segunda-feira, no domingo, falar durante 48 minutos, acusar o marido sem uma prova. Na segunda, o Instituto Maria da Penha contrata ela como embaixadora. Isso é um desserviço para as mulheres. Cara, se você não vai ver nada, já vai acreditar piamente sem saber nada? Não está aprendendo que está cheio de falsa acusação? Sabe? Mas, por outro lado, o Alexandre Correia virar um vereador também defendendo essa pauta, também... Não, pelo menos é a primeira vez na história que alguém fez isso, né? Porque, assim, o que você vê hoje é a direita e a esquerda fazendo pauta. Todo dia tem uma pauta nova a favor da mulher. Ao ponto de que hoje o homem heterossexual, o cis, virou um subgênero. Não tem mais nada. Toda hora você tem aí pensão socioafetiva. E tudo isso está começando a virar tiro no pé das próprias mulheres, né? Porque, por exemplo, qual que é hoje a situação? Se a mulher roubar o patrimônio do marido, se ela desviar o dinheiro, dar tudo para o amante, não é crime. Porque aí o que vale é o artigo 181 do Código Penal. Não existe violência patrimonial entre casal. Se o homem tirar o dinheiro da mulher e der para o amante, aí é crime, ele tem que ser preso, porque aí vale o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então começa tudo assim. Lei da violência psicológica, o que é? O homem fica denegrindo a mulher. Já vão falar que eu denegri... Não pode falar essa palavra. Não, posso falar porque denegrir tem a ver com manchar, não tem nada a ver com a palavra negro, é gente burra. Isso eu aprendi com a professora Cíntia Chagas. Gente burra, né? Além de woke, é burro. Então, tá denegrindo a pessoa, fala, você é burra, você é imbecil, não sei o quê. Esse cara tá fazendo violência psicológica. Você é uma inútil. É crime, o cara pode ser preso. A mulher não pode cometer esse crime. Você sabia? Não. Não existe crime de violência psicológica da mulher contra o homem, porque elas se tornaram os alecrins dourados. Simplesmente aprovaram uma lei e um crime que a mulher não pode cometer.
Aonde existe um negócio? Você acha que não tem nenhuma mulher que denigre o homem, que acaba com o homem, que humilha o marido? E aí muitas vezes levam os filhos e que fazem a mesma coisa com o cara. Né? Quem criou essa lei? A direita. Quem criou a lei Maria da Penha? A esquerda. Então, quem criou agora quer fazer a lei Ana Hickman? O que é a lei Ana Hickman? Se o marido for acusado, não é que ele agrediu, se ele for acusado e condenado por ter sido acusado, sem provas mesmo, de agredir uma mulher, ele perde todo o patrimônio dele. Se ele tem uma empresa familiar de 150 anos, vai ficar tudo para a mulher dele. Quem que aprovou isso? Um homem de direita. Então você está vendo, homens estão com tanto cagaço, essas mulheres passam, elas são maravilhosas, você tem que dar a mão, a palmatória, porque esse movimento feminista é simplesmente genial, porque elas estão desde 2003 entrando em todos os governos. Elas estão na direita, na esquerda, no centro liberal, não sei o quê. Então, são simplesmente geniais. Elas fizeram... são geniais, cara. Elas conseguiram mudar o Código Penal. Só que quando essas coisas agora estão... Por exemplo, a palavra da mulher vale. Quando está chegando no STJ agora, está caindo. Você tem prova que seu marido te agrediu? Não. Mas é só sua palavra? Tem? Sim. Não tem nenhuma... Não. Então, indúbio pro réu. É assim que funciona. Então está começando a cair isso. A história da violência psicológica vai cair também. Essa história da violência patrimonial também vai acabar caindo.